Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Desejo saudar todos os irmãos do Lar de Amparo ao Idoso, no distrito de Mandacaru, município de Gravatá, em Pernambuco. Neste dia em que corações e mentes se irmanam na prática do bem, peçamos ao Pai Celestial as suas bênçãos de paz, saúde e progresso espiritual. Bem sabemos que a boa nova de Jesus é o único passaporte seguro para alcançarmos a plena felicidade de que nos falou o Mestre. O estudo, a compreensão e a aplicação dos princípios evangélicos de Jesus constitui elevado galardão para todos aqueles que buscam a paz interior, buscam a serenidade, buscam a felicidade em última instância. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre a transição planetária e o mundo de regeneração. Assuntos que têm dominado a mente e o coração daqueles que fazem parte do movimento espírita, sejam trabalhadores, sejam simpatizantes. Depois de longas reflexões com a mentora Glorinha, chegamos à conclusão de que precisamos mesmo de uma transformação moral. E a sua necessidade se explica pelo fato dela, da transformação moral, ser o único caminho para a regeneração da humanidade. Mas em torno deste assunto existem dúvidas. E cotejando em diversas apresentações, diversos textos, documentos sobre o assunto, nós elencamos 7 dúvidas, com as quais esperamos contemplar a todos vocês na discussão desse assunto. A primeira dúvida mais frequente: por que todos os debates, exposições, discussões falam em transição planetária? Se formos ao capítulo 3º de nosso Evangelho segundo o Espiritismo, cuja temática central é "Há muitas moradas na casa de meu Pai", e mais especificamente no item 4, leremos: embora não se possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral como segue: mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana; mundos de expiações e provas, onde predomina o mal; mundos de regeneração, nos quais as almas ainda têm o que expiar, mas aurem novas forças, repousando das fadigas da luta; mundo ditosos, onde o bem sobrepuja o mal; e mundos celestes ou divinos,
habitações de espíritos depurados, espíritos puros, onde exclusivamente reina o bem. O mundo dos espíritos puros. O mundo onde está Jesus. A Terra pertence ainda à categoria dos mundos de expiações e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Mas quando se fala essa terminologia planetária, há uma razão de ser. A palavra mundo adquiriu naturalmente o significado de planeta. Daí a terminologia planetária. E a terminologia transição? Bem, sabemos que ela significa mudança, passagem de um estágio para outro. Veja-se, por exemplo, quando se passa da infância para a pré-adolescência, da pré-adolescência para a adolescência, para a fase de adulto jovem, para a madureza, para a senilidade, isso tudo são estágios em que se vai avançando gradativamente. Uns absolutamente incontroláveis, como este que eu acabei de citar. Mas existe, por exemplo, uma transição que nós fazemos na escola. Entramos lá na educação infantil, depois passamos para a educação fundamental, ensino médio, aqueles que fazem curso superior vão até a universidade. Mas para nós progredirmos, para nós avançarmos, para nós evoluirmos, nós temos que cumprir cada etapa de acordo com a regulamentação da escola e da legislação da educação. Se nós não tivermos boas notas e não formos aprovados em todos os componentes curriculares, nós teremos que repetir o ano perdido. Por aí nós podemos entender também a reencarnação. Como nós ainda não conseguimos progredir, não conseguimos chegar ainda no mundo de regeneração, a gente vem repetindo reencarnação após reencarnação esta série perdida. Uma segunda pergunta também pode ser feita. Essa transição implica em mudanças drásticas na configuração do planeta? Não, pelo menos do jeito que imaginamos. Vejamos a lei de destruição, uma das leis morais constantes da parte terceira de O Livro dos Espíritos. Na questão 728, Kardec perguntou: é lei da natureza a destruição? Responderam os espíritos: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Esta é a razão de nós preferirmos, ao invés de transição planetária e mundo de regeneração, denominar a reflexão transformação moral, único caminho para a regeneração da humanidade. Na questão 737, lá no Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Os espíritos responderam: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos,
que em cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento? Os espíritos foram enfáticos na pergunta. Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Qual é o objetivo? A evolução, o progresso moral. Bom, assim pensando, podemos então entender o tsunami da Indonésia, o recente terremoto da Turquia, a pandemia da Covid-19. São flagelos que alcançaram a humanidade, se não toda parte dela, e cuja finalidade é acelerar o processo da progressão espiritual. Uma terceira questão que se faz: por que a transformação tem que ser moral? Nós, pessoalmente, preferimos o termo transformação moral ao termo reforma íntima. Não obstante existir um livro belíssimo, trazido pelo espírito Hermance Dufour, através do médium Vanderlei Oliveira, denominado Reforma Íntima Sem Martírio. Um livro que precisa ser lido por todos. Mas o problema é que essa expressão reforma íntima, ninguém consegue explicar nem precisar quando esse termo apareceu no Espiritismo. Em O Livro dos Espíritos, a palavra, o termo reforma aparece apenas 2 vezes. Interessante, não é verdade? Aparece na resposta, melhor dizendo, da questão 919. Quem foi que deu essa resposta? Santo Agostinho. E aparece na resposta da questão 966, que faz a explicação das penas e gozos da vida futura. Agora, vale notar também que essa expressão, essa locução reforma íntima, não se acha grafada em nenhuma das obras assinadas por Kardec. As obras da codificação não têm, em nenhuma delas, a expressão reforma íntima. O único trecho em todo o conjunto espírita em que há referência ao termo reforma, no sentido que se tenta atribuir ao mesmo, com a composição reforma íntima, eu encontrei na Revista Espírita de julho de 1866. Nessa revista há uma comunicação mediúnica em que o professor Rivaio, Allan Kardec, faz uma apreciação desta comunicação, que é uma verdadeira dissertação, assinada pelo espírito Marie G. Marie G é o nome do espírito. Então Kardec faz lá uma apreciação e lá a gente vai encontrar a expressão reforma íntima. Agora, o título da dissertação é deveras interessante. Abre aspas. Do projeto de Caixa Geral de Socorro e outras instituições para os espíritas. Fecha aspas. É isso mesmo que você ouviu. O título da dissertação do espírito Marie G é do projeto de Caixa Geral de Socorro e outras instituições para os espíritos. Bom, a gente conclui então que ao invés de reforma íntima, nós precisamos de uma transformação moral. Abandonando aqueles velhos costumes cristalizados no espírito ao longo de milenares reencarnações. Porque a gente vem acumulando essas imperfeições. O progresso ainda é muito lento para dar lugar a um homem novo.
alguém transformado. E desta forma, nós estaremos atendendo à recomendação contida no capítulo 17 do nosso Evangelho. Qual é a temática do capítulo 17? Sede perfeitos. Lá no item 4 desse capítulo, abordando o subtema bons espíritas, melhor dizendo, disseram os espíritos superiores colaboradores de Kardec. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Eu, pessoalmente e modestamente, diria que reconhece-se o verdadeiro cristão. Para ser supra-religioso, para ser supra-humano, reconhece-se o verdadeiro ser humano, pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Não apenas o espírita. Nós entendemos por que está assim, porque o subtítulo é Os Bons Espíritas. Os bons espíritas precisam ser bons cristãos, bons muçulmanos, bons budistas, bons maometanos e por aí vai. Agora, quando a gente pensa nessa afirmação do item 4, lá do capítulo 17, que fala da transformação moral, isso nos remete à questão 625, também do Livro dos Espíritos. O item 4 era do Evangelho, a questão 625 é do Livro dos Espíritos. Por quê? Porque Kardec perguntou qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Vejamos que Kardec não perguntou qual o tipo perfeito, ele perguntou o mais perfeito. Para lhe servir de guia. Para que serve o guia? Para guiar, para orientar, para esclarecer. E modelo? Para que serve o modelo? Para ser imitado. E a resposta dos espíritos foi monossilábica. Eles apenas responderam: Jesus. Em algumas outras traduções do Livro dos Espíritos, nós encontramos Vede Jesus. Agora, muitas vezes nós paramos na resposta dos espíritos e esquecemos de ler um comentário que tem em seguida. Não é um comentário tão pequeno, mas eu tirei um excerto dele, uma partezinha dele, que é uma recomendação expressa. Abre aspas. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Fecha aspas. O que me chamou a atenção é que no comentário dos Espíritos eles colocaram pode aspirar na Terra. E ao colocar o verbo poder, eles estão nos encaminhando para a questão do livre-arbítrio, para a questão da nossa escolha. Que eles poderiam colocar deve aspirar. Não, eles colocaram pode. Deixando bem claro que é a escolha de cada um de nós, de querer imitar este nosso modelo, Jesus, do ponto de vista da perfeição moral. Bom, então a gente deduz que a moral é a regra de bem proceder. Distinguir o bem do mal, certo do errado, e que está fundamentada na lei de Deus, na observância da lei de Deus. O homem procede bem todas as vezes que ele faz o bem para todos.
procura fazer o bem para todos. Dessa forma, ele está então cumprindo a lei de Deus. Algo que nós encontramos na questão 629 de O Livro dos Espíritos. Uma outra dúvida que surge muitas vezes nas discussões é: essa transformação implica em destruir o que já foi conquistado pelo espírito? Essa transformação moral? Sim, porque a cada reencarnação a gente vai acrescentando um pouquinho de qualidade, um pouquinho de virtude ao espírito. E as pessoas muitas vezes perguntam: quer dizer que na próxima encarnação tudo que eu conquistei nessa está perdido? Claro que não. Em termos espirituais, não há destruição do ser. Ele permanece íntegro. Por quê? Porque ele é. Ele tem e mantém a sua própria essência fundamental. Qual é a essência fundamental do espírito? Ser imortal. Nas idas e vindas, ou seja, nas reencarnações, no conjunto das experiências que ele vai vivendo em cada uma, ele não se destrói nem é destruído. Mas é modificado, é transformado, é ampliado em sua consciência. Ele progride. E ele progride a partir da sua transformação espiritual. Sempre para melhor. O ser espiritual se transforma porque ele quer. É desejo, é vontade dele, livre-arbítrio, ele escolhe, ele tem que escolher ser melhor. Por quê? Porque ele merece. E porque ele pode buscar essa transformação. Nós deveríamos até usar o verbo deve buscar, para deixar o compromisso mais amarrado. Porque todo espírito que quer progredir, ele trabalha para superar-se. Recordemos o que foi dito há pouco, né? Reconhece o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, o verdadeiro ser humano, pelos esforços que fazem domar suas más inclinações. Essa é a chave da questão. Uma quinta dúvida: como fazer então para realizar essa transformação moral? Com a palavra Santo Agostinho, doutor da Igreja. Na questão 919A do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho diz assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Lembra que eu falei que 2 vezes aparece a palavra reforma? A primeira é essa, nesta fala de Santo Agostinho, nesta mensagem de Santo Agostinho. A gente sabe que Santo Agostinho, quando jovem, deu um trabalho para Santa Mônica, sua mãe, que não foi pequeno. Uma vida dissoluta, mas depois que teve seu encontro com Deus, teve uma grande transformação, semelhante à de Saulo de Tarso, quando transformou-se em Paulo de Tarso. Pela resposta de Santo Agostinho, a gente percebe então que o elemento-chave é a consciência. Exatamente onde estão escritas as leis de Deus. Tal como a gente lê na questão 621 de O Livro dos Espíritos. Kardec perguntou: onde estão escritas as leis de Deus?
veio uma resposta curta dos espíritos, na consciência. A esse propósito, o espírito Miramês, ao comentar essa questão 621, das leis divinas estarem escritas na consciência, lá na obra Filosofia Espírita, volume 13, Miramês tem um aconselhamento maravilhoso, preciso. Ele diz: se queremos melhorar a nossa vida, de novo a questão do livre-arbítrio, né? Se queremos, se a partícula C indica que alguém vai tomar uma decisão baseada em algum tipo de motivação. Se queremos melhorar a nossa vida, vamos orar vigiando. Jesus disse vigiai e orai. Miramês está dizendo vamos orar, vamos fazer a conexão com Deus. Vigiando. Estabelecida essa conexão, vigiemos os nossos pensamentos, vigiemos os nossos sentimentos. Aí ele dá uma outra proposta. Além de vamos orar vigiando, ele diz pensar sempre no melhor. Ter pensamentos otimistas. Pensamentos elevados, edificantes. Não se perder nessas mixórdias da vida. E aí ele aponta, Miramês aponta a consequência natural disso. Ele diz, porque nesse interesse de pensar sempre o melhor, por afinidade, nos virá nas ondas de luz que as bênçãos de Deus desprende em favor dos que o buscam. Então, toda vez que a minha frequência, a sua frequência vibratória está sintonizada na onda do bem, a gente atrai essas bênçãos que nos chegam. E eu tenho absoluta certeza que você já passou por essa experiência. A sexta dúvida. Apesar de estar escrita na consciência, por que é tão difícil cumprir a lei divina? De uma certa forma, muitos de nós se reconhecem em dificuldade para o cumprimento dessas leis. Aliás, muitos optam por não conhecer a lei porque se julgam, então, isentos de cumpri-la. E existe até uma justificativa que nós podemos utilizar. Jesus, quando estava morrendo na cruz, ele disse, Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Eles não tinham consciência, noção da lei que lhes estava escrita na consciência. Daí a razão de dizer, Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. O que para nós agora já não é válido. Por quê? Porque depois do advento do Consolador prometido, especialmente para os espíritas, nós perdemos a licença poética de dizer, eu não conheço. Sendo espírita, adquirindo o conhecimento espírita, aplicando o conhecimento espírita. Vamos recordar que lá em Atenas, na velha Grécia, na Grécia de Sócrates, no portal do templo de Delfos havia uma frase de Sócrates, o precursor do espiritismo. Conhece-te a ti mesmo. Algo que a gente viu lá na instrução de Santo Agostinho, na questão 919A. Ninguém lhe conhece melhor do que você mesmo. Muitas pessoas pensam que nos conhecem bem, até os cônjuges. Mas nós somos
vou usar uma metáfora, nós somos mais ou menos um iceberg. O iceberg é aquele grande bloco de gelo, não é verdade? Pois bem, o iceberg, uma pequena ponta dele fica fora da linha d'água. O grande volume do iceberg está debaixo da linha d'água. Essa foi a razão do afundamento do Titanic. Nós somos assim. As pessoas nos conhecem um pouquinho, aquela partezinha que nós conseguimos mostrar para todo mundo. Às vezes, nem mesmo nós nos conhecemos profundamente. Tanto é que nos espantamos com coisas que dizemos ou fazemos, perguntando a nós mesmos: como é que eu consegui fazer isso? De onde eu tirei essa ideia? Agora, a plena consciência de nossas imperfeições está ao alcance de todos. Ela não é privilégio de ninguém. Agora, existe uma regrinha básica para que a gente adquira essa plena consciência das imperfeições. Primeiro, o conhecimento do Evangelho de Jesus. Conhecimento que vai gerar sabedoria. Segundo, força de vontade para aplicar este conhecimento. Fazer valer o livre-arbítrio. Escolher aplicar o conhecimento. E o terceiro elemento, a perseverança. Ou seja, não desistir ante as injunções da vida, ante as dificuldades, ante os problemas. Muitas vezes a criatura até estava vocacionada para tal, mas na primeira dificuldade diz logo: isso não dá para mim. E sai do caminho e entra no atalho. Invariavelmente vai ter dificuldades, dores e lágrimas. Precisamos lembrar que todos nós, todos, sem nenhuma exceção, somos permanentemente tentados pelas facilidades terrenas, a todo instante. As seduções do mundo são muito envolventes. E elas têm a capacidade de nos distrair ante a necessidade da nossa transformação moral. É como se elas obnubilassem, deixassem aquela sombra que empana o nosso claro pensar. E aí a gente esquece. Podemos até ter consciência e dizer: depois eu faço. Se não der nessa, dará na próxima reencarnação. Será? O grande benfeitor de Chico Xavier, o nobre Emmanuel, no capítulo 18 da obra Caminho, Verdade e Vida, com uma precisão matemática, ele diz algo importante sobre as dificuldades de colocar em prática essas leis divinas. Inclusive alertando para essa distração da qual eu falei. O Emmanuel diz assim: o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Ou seja, o trabalho de tirar as nossas imperfeições, limpar o terreno, não é tão fácil quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Então, Emmanuel está dizendo que isso é fácil. Aliás, ele coloca muito fácil, será muito fácil. Será muito fácil eu conhecer todo o Evangelho de Jesus. Será muito fácil eu ter todas as obras da codificação memorizadas, com todos os seus artigos, as suas questões, as suas respostas. Será muito fácil para mim ter um elevado número
de obras subsidiárias do Chico Xavier, do Divaldo Franco. Difícil é colocar a obra, fazer a obra de elevação de si mesmo, diz o Emmanuel. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo. Ou seja, colocar em prática tudo aquilo que eu sei na teoria. E aí o Emmanuel vai dar uma trilogia como ferramenta de trabalho. Ele vai dizer, valendo-se da autodisciplina. Para nós nos transformarmos, nós precisamos ser disciplinados. Nós temos de nos autodisciplinar. Segunda ferramenta, da compreensão fraternal. Ou seja, eu reconhecer que o outro é meu irmão. Seja outro próximo ou não tão próximo. O outro no círculo familiar, esse laboratório absolutamente extraordinário de transformação moral. E a terceira ferramenta, espírito de sacrifício. Toda mudança, toda transformação implica em sacrifício, quer queiramos ou não. Muitas pessoas, mesmo sem experimentar, já acham que vai ser uma grande dificuldade tentar superar aquela imperfeição. Nem começa, porque acha que não vai dar conta. Essa é uma das razões daquela obra que eu falei para vocês há pouco, Reforma Íntima Sem Martírio, Espírito Hermance Dufour, que foi uma das colaboradoras de Kardec, com Vanderlei Oliveira como médium. Em geral, nós mantemos-nos desatentos quanto aos imperativos da nossa melhoria espiritual. A gente não dá tratos à bola, a gente não liga muito para esse aspecto. Fazemos muitas vezes um grande investimento no nosso aspecto material, nosso aspecto físico, e esquecemos do nosso espírito. Outra coisa que acontece muito, nós ignoramos os chamamentos que as provações da vida nos proporcionam. Passamos por uma dificuldade e não queremos saber por quê. Não buscamos o sentido daquilo que está nos acontecendo. Tudo que nos acontece tem uma mensagem subliminar, escondida, embutida no acontecimento, no fato. Nós ainda valorizamos excessivamente o nosso ego, razão de sermos tão egoístas. Somos pessoas que ainda impõem a vontade sobre outros, a vontade, as opiniões, os caprichos, principalmente para com aquelas pessoas mais próximas. Somos pessoas que muitas vezes agem como se fosse um ente superior, como se fosse alguém melhor. Sem lembrar que nós ainda estamos num estágio de pequenez espiritual. Mas não entendemos isso e achamos que somos melhores que os outros por conta dos nossos bens materiais, por conta da nossa posição social, por conta da nossa cultura, por conta do poder que dispomos. Por quê? Porque o nosso roteiro de vida ainda está centrado no eu quero, eu preciso. Este eu vem lá do que nós falamos ainda agora, a valorização excessiva do ego. Nós precisamos abandonar o eu e começar a pensar em nós. Todas as vezes que a criatura humana
constata que os prazeres da vida material já não estão lhe satisfazendo, é um sinal de que a transformação moral está batendo a porta. Esse talvez seja o primeiro estágio da evolução espiritual. É quando o espírito, então, inicia a jornada para cima, na vertical. Até então ele estava só na horizontal, na mesmice da materialidade terrena. Mas quando ele percebe que nada mais dessa horizontalidade lhe dá respostas, lhe dá prazer, lhe dá sentimento de paz, aí então ele se volta para o espírito e começa a caminhar em direção ao supremo bem. E vai se afastando aos pouquinhos dessa caminhada horizontal, que ainda é dominada pela subsistência biológica. É preciso se alimentar, é preciso reproduzir, é preciso controlar o outro, é preciso progredir intelectualmente. Uma sétima e última pergunta, a sétima e última pergunta é: mas quando acontecerá o que se convencionou chamar transição planetária? E aí eu vou pedir que você, depois de assistir esse vídeo, você assista um vídeo a seguir, porque o confrade, pesquisador, escritor, expositor espírita Haroldo Dutra Dias, em 2015, apresentou-nos uma fórmula que eu chamo matemático espírita, quiçá até matemático cristã. E nós estamos com um vídeo a seguir colocando a explicação do Haroldo para que você compreenda exatamente quando acontecerá a chamada transição planetária. O Haroldo fez essa explicação no ano de 2015. Então já temos aí 8 anos dessa explicação. Conclusivamente, meus amigos, minhas amigas, eu posso lhes dizer que o mundo regenerado, que todos ansiamos, será caracterizado pelo crescimento moral, ou seja, nós vamos conseguir superar as nossas imperfeições morais, pela compreensão geral sobre a sobrevivência do espírito. Nós vamos estar definitivamente crentes no espírito imortal. E pela prática do amor ágape, o amor de Jesus. Um amor sem limite. Um amor absolutamente extraordinário. E esse amor ágape, esse amor de Jesus, me fez lembrar uma frase do confrade Jacó Melo. O Jacó disse, e está escrito num documento seu: Jesus, seu nome traz impregnada a força de sua vida, curta em extensão, incomensurável em profundidade. O nosso modelo e guia é esse. É a ele que nós temos que imitar, que seguir. Como disse Kardec lá no item 27 do capítulo 18 da Gênese, no final da transição e nos primeiros tempos da regeneração, acontecerá a grande migração de espíritos, os que chegam mais aperfeiçoados e os que partem da terra, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, visto que, se assim não fosse, lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão, e constituiriam um obstáculo
ao progresso. Vou fazer uma chamada de atenção, porque quando você assistir o vídeo do Haroldo, você vai entender. Ocasionariam de novo perturbação e confusão. Quem fez isso? Aqueles espíritos rebeldes de capela. Os capelinos que muito nos ajudaram no início do desenvolvimento da raça humana. Agradecendo o carinho da sua atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.